PT é ruim. O PT é a merda, mas é a minha merda, não é a sua. Então só eu posso falar dela. Opa! Tem gente a apertar de novo o play. Ele falou que o quê? O PT é o quê? O PT é uma merda? Aí ele fala, é uma merda, mas a merda é minha e só eu posso falar dela. É isso que eu entendi? Aperta o play de novo, edição, por gentileza. O PT é ruim. O PT é a merda, mas é a minha merda, não é a sua. Então só eu posso falar dela. Desculpa, esse cara é o presidente do Brasil, Olavo. Esse cara é o presidente do Brasil. O PT é uma merda, mas a merda é minha, e eu falo da merda com o que eu quiser. É mais ou menos assim. Só que a postura, a voz, a maneira de se comunicar, isso a gente está falando do presidente do Brasil, Olavo. Edson, desculpa, posso pedir de novo? Porque eu gostei de. Para mim, ele foi, né, exato. O PT é uma merda, a merda é minha, eu falo da merda a hora que eu quiser. Acho que é isso. Atenção à postura. Atenção à postura. Atenção ao jeito que fala. Atenção. Aperta o play, edição. O PT é ruim. O PT é a merda, mas é a minha merda, não é a sua. Então só eu posso falar dela. Olavo. É triste, mas é o presidente do Brasil, hein, Olavo? Caramba, né? Será que nós vamos ter que concordar, né? Essa fala é importante dizer que parece que foi uma visita no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vai vendo o nível para uma fala dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pois bem, é uma fala que parece que traduziu a verdade. O que acontece com Lula e suas falas? A cúpula que cuida da eleição de Lula, o grupo que cuida da eleição de Lula, da campanha, já estabeleceu nesses últimos dias que Lula deveria falar menos da sua vida, Lula deveria falar menos, fazer menos bravatas, né? E falar entre aspas, realizações. Por quê? Quando o Lula fala, o fator, a tecla sincericídio parece apertada. Quando o Lula diz que o PT, e me perdoa, amigo ouvinte, eu vou repetir a expressão dele, porque não há outra palavra que eu possa substituir, só peço perdão para você, não precisaria ouvir isso, mas quando o Lula diz que o PT é uma merda, é porque é. Só que tem uma inverdade no segundo ponto do raciocínio, né? Ele pode falar e nós também, nós podemos apontar. O PT é um partido fisiológico, então Lula fala a verdade aí nesse ponto. O que a campanha de Lula deseja nesse momento? Que ele fale menos. Mas Lula só pode falar das suas bravatas e das suas mentiras, porque resultado político para o país não tem. Mas temos um resultado da inflacionário? Não tem, porque nós sabemos que, na minha opinião, os números do IBGE não são confiáveis. Temos um resultado de desemprego? Não temos. Temos um resultado no país de segurança pública? Não temos. Então por que Lula fala essa quantidade de besteira? Porque resultado para a população, de bem para o país, não tem. E mais, e perdoa avançar sobre um segundo ponto, Pitoli, amigo ouvinte, mas as críticas que o governo e a campanha do Lula e aqueles que são seus serviçais fazem, as críticas entabuladas por Milei, o presidente argentino, em relação ao governo Lula. Peraí, não pode criticar? Mas Lula pode fazer falas duras, críticas, falas de sarcasmo em relação a Trump, mas Milei não pode falar em relação a Lula. Sabe, está muito errado. Está muito errado. Eu só consigo chegar a uma conclusão. Concordo com o Lula, o PT é uma merda. Tem pessoas comuns, descobrindo valores que nem imaginavam ter e sacando um bom dinheiro. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. São mais de 10 bilhões esquecidos parados no Banco Central e a grande mídia também não mostra como fazer. Mas existem 7 brechas ocultas onde pode ter dinheiro que é seu. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse já e recupere o que é seu. Se pudesse multiplicar, tipo assim, da enésima potência, eu multiplicaria. A questão que a gente também precisa entender, Olavo,
E a história, né? Os caras construíram uma história pautada na corrupção, na mentira, na manutenção da miséria, no caos. É simples. E aí eu preciso contar contigo, você que me ouve. Eu não sei se você já teve o PT em suas vidas, quando o assunto é a tua cidade e ou o seu estado. No Brasil, óbvio, todo mundo já teve. Ok. Mas a gente sabe que a nossa vida acontece no município. No município. Você já teve o PT aí cuidando da sua cidade? Já teve? Me diz no que a sua vida melhorou. Me diz. Você já teve o PT cuidando do seu estado? E aí eu vou entrar em alguns pontos. 3 em especial. PT cuidou do seu estado? Como é que ficou a educação? O PT cuidou do seu estado? Como ficou a saúde? E o ponto principal dessa campanha, o PT cuidou do seu estado? Como ficou a segurança pública? Agora, o Jacques Wagner, o Jacques Master, foi governador da Bahia. Eu sei que o patrimônio dele, agora, nos últimos tempos, desde quando virou senador, há 8 anos, cresceu 631%. O povo baiano, que já foi governado por Jacques Wagner, e hoje tem Geron Bino, parece-me que tomou um cacete do ACM Neto no debate do domingo. Eu não vi, não consegui assistir. Mas o povo baiano, ele viu a vida melhorar ou piorar? E por que eu estou fazendo essa contextualização, Olavo? Para mostrar que sim, o Lula está certo, o PT é uma merda. O PT é uma merda. O PT é uma merda. Porque por onde passa o PT deixa um rastro de destruição do ponto de vista da gestão e bolsos cheios de quem deveria cuidar do povo. Olha o Lula, olha o Jacques Wagner, olha quem você quer olhar? Para que lado você quer ir? Quando a gente fala de PT, de todos os mensaleiros, dos caras do Petroleiros, de quem você quer falar? Então, quando a gente olha para a manutenção da miséria e do caos, que é a única chance de sobreviver do PT, que entrega o assistencialismo podre, tosco, quando a gente tem isso no cenário, quando a gente tem isso na mesa, Olavo, e a gente percebe que, de fato, no caso dos municípios, no caso de governo do Estado, por onde passa, o PT é uma merda. Vou dar um exemplo aqui muito sutil, muito aparentemente não vai impactar ninguém, mas em especial o povo de Porto Alegre, talvez o povo gaúcho. O PT, quem conhece Porto Alegre sabe, o PT não explorava a margem do Guaíba. Eram qualquer coisa. Mudou a administração e houve uma urbanização da margem do Guaíba. Todo mundo ganhou em qualidade de vida em Porto Alegre. Porque o PT não fez. O PT não quer desenvolvimento. O PT quer o caos. O PT olha para as facções criminosas e tenta se entender como pode ajudar, dar um jeitinho para ajudar. Eu estou dando um exemplo. A margem, a orla ali do Guaíba. Imagine tantos outros acumulados por conta de administrações do PT, que é uma merda. É uma merda. Lula tem razão. Tem razão. O problema, Lula, é que a gente fala também dessa merda, porque a merda que vocês fazem aí arrebenta o nosso dia, a nossa vida aqui. Então eu tenho que falar, né? Não é que a merda é sua, não é igual a culpa é minha, eu faço dela, eu ponho quem eu quiser, sabe aquelas frasezinhas bobinhas? O Edson, chama a turma pra mim. Não é essa a questão. A questão é que a merda que o PT faz destrói a minha vida, a vida de quem nos ouve. Tá aí agora o tal do split payment, tá aí agora o Pix, o pedágio do Pix, tá aí tudo o que vem pela frente de reforma tributária, tá aí, tá na mão. A inflação, a reduflação, que a Miriam Leitão diz que tá legal, é só uma sensação. Você vai no supermercado, você hoje tem a sensação que compra menos, segundo a Miriam Leitão. Você compra menos na reduflação da cartela do ovo que tinha uma dúzia com 12, agora uma dúzia tem 10. Da cartela do ovo que tinha 24 ovos, agora só tem 20.
do achocolatado que pesava 500 gramas agora pesa 400, do litro do óleo que agora tem 900 ml. Entendeu? Isso é o PT, isso é o PT é uma merda. E a gente vai ter que lutar contra isso. Reconstruir o Brasil passa, como diz o Olavo, pelas nossas mãos. Outubro. Ah, Pitoli, mas tem a questão das urnas. Sim, concordo. Concordo. Agora, Olavo, ontem o Eduardo Salles, brilhante no primeira página, fez uma fala interessante. E eu queria dividir contigo. Ele disse o seguinte: olha, em 22, olha que interessante a análise do Eduardo Salles. Em 22, a gente não viu Alexandre de Moraes, que comandava o Tribunal Superior Eleitoral, e tinha o USAID por trás, governo americano, tudo. A gente não viu, essa é uma fala para te encher de esperança, a gente não viu o Moraes se mexer para sua sobrevivência. A gente não viu em 22, por exemplo, o Alexandre de Moraes intervir junto ao Centrão e falar: Centrão, não pro Flávio, hein? Não quero ninguém com Flávio, senão eu vou tirar processinho da gavetinha e vou ferrar com a vida de todo mundo, hein? Em 2022, a certeza da vitória do bandido Lula era tão grande, a certeza, que a interferência acontece no processo, sim, mas com absoluta autonomia do ministro. Hoje, o mesmo Todo-Poderoso tem que fazer jantar com Lula, jantar com Alcolumbre, não sei se fumaram um charutinho, tomaram uma cala, não sei, mas tem que fazer jantar, tem que pressionar o Centrão. Ô, Centrão, não vai com Flávio, não. Ou seja, embora nós tenhamos dúvidas sobre o processo, em função da transparência que não nos entregam, a gente também tem que olhar para o Alexandre de Moraes mais preocupado que o normal. Isso te traz uma esperança, Olavo? É um invisível, né? É entender pela ótica desse invisível. A articulação, como nós conversamos aqui, de Alexandre de Moraes, é de sobrevivência. Sobrevivência porque sabe e faz a aproximação de Alcolumbre, porque sabe que Alcolumbre bloqueia os pedidos de impedimento. E Alexandre de Moraes, tanto quanto nós, população, também sabe que ele extrapola, que as interpretações dele extrapolam aquelas aceitáveis para a legislação brasileira. Ele cria, né, uma expressão que não é minha, ele cria o chamado direito xandônico, que é a sua peculiaridade, mas o direito xandônico se aplica de Alexandre de Moraes para os outros. Dos outros para Alexandre de Moraes, não aplica, é a sua benesse. Dentro do STF, a blindagem ocorre a todo minuto. A todo minuto, e volto a dizer que o fim do sigilo da fonte dentro da imprensa, ela simplesmente aconteceu, uma interpretação da Constituição simplesmente aconteceu para proteger fisiologicamente Flávio Dino contra um inimigo político seu. Alguns veículos de imprensa já chamam o jornalista de blogueiro. Não, não é blogueiro, é jornalista. É jornalista. O sistema é tão pesado que fere a própria Constituição, mas lutam para sobreviver, lutam pela pele, lutam para manter o seu dinheiro. Eu usei a expressão ganha-pão de maneira evidente, figurativa, né? Mas proteger as suas entradas de dinheiro. Mas esse é o resultado de um governo como o do PT. Esse é o resultado de um governo como o do PT. Sabe, Pitoli, você falou do Jacques Wagner, né? O aumento da renda em 8 anos, o aumento de capital em 8 anos de 631%. Eu lembrei do Alckmin, que em 4 anos aumentou quase 230% seu patrimônio. Pera, como é que o Alckmin conseguiu aumentar 230% seu patrimônio em 4 anos? Amigo ouvinte, queria dividir um raciocínio com você. O PT é uma merda para nós. Você conseguiu subir seu patrimônio nesses últimos anos em 600%? Tá bom, não conseguiu, beleza. Você conseguiu subir ao menos 230% nos últimos 4 anos? Também não. Sabe por quê? O PT é uma merda para nós, população. Mas para os seus pares, para os seus apaniguados, para aqueles que comem na mão do sistema, para esses o PT é uma mãe. Pois é, concordo. Olavo, eu recebi um vídeo de um amigo, Carlos, lá de Sorocaba,
E ele falou, Pitório, acho que vale a pena veicular. E aí estou aguardando só o Edson me dar o ok, para a gente poder assistir. E a gente vai no ponto que eu mencionei há pouco, com relação ao movimento de Alexandre de Moraes, diferente do movimento de Moraes de 22, e esse receio do Moraes com relação ao que vem por aí. É certo que a gente tem Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, né, não inspira confiança, fez aquele papel de ridículo, abrindo uma urna eletrônica e dizendo pode confiar, não tem problema nenhum, né? As soldas são boas, olha que solda, que coisa maravilhosa, hein? Olha que cabo de qualidade. Ele quis chamar a gente de idiota, o Nunes Marques. E no meio disso tudo, um tribunal que não nos entrega o aprimoramento do processo, e por isso eu posso ter dúvida. Ué, por que não? Eu não estou falando do que passou, eu só estou falando do que vem pela frente e o que eles não me entregaram. Tanto não entregaram que só sobrou o Brasil. Bangladesh já tinha pulado do barco, desse modelo, da urna de primeira geração, e o Butão também já foi embora. Então, era o Brasil, era no Butão do Brasil. Agora, só está no nosso Butão mesmo. O Butão dos caras já não tem mais. Né? Para, Pinguim. Quieto facho, Pinguim. Eu estou falando que agora só sobrou no nosso Butão. O Butão dos Butão. O que é butaneses? Não sei como é que fala. Os caras do Butão não vão mais tomar do Butão. Quem toma do Butão é o Brasilzão. Né? E aí, no meio disso tudo, tem um vídeo que eu queria dividir contigo, a pedido de um ouvinte querido, um amigo, o Carlos de Sorocaba. E na sequência eu quero ouvir o Olavo e o seu comentário. Aperta o play, edição. Alô, pessoal do Circo Pindorama, você confia no Serviço Eleitoral? Pois é, você tem que confiar, sabe por quê? Porque o software do Serviço Eleitoral, o tal código-fonte, ele é fiscalizado sempre, todas as vezes, porque várias entidades fiscalizam o software. Sabe como eles fazem a análise? A análise é estática. Você entende o que é isso? Análise estática. A análise estática do software é quando você lê as linhas de comando, como se estivesse lendo uma receita de bolo. Diferente da análise dinâmica, que é quando você põe o software para funcionar. Leiam o documento das Forças Armadas, lá de 2022, quando eles disseram, nós fomos obrigados a entrar numa sala com papel e caneta. Sabe para quê papel e caneta? Para ler as linhas de comando e tentar no papel executar as fórmulas. Mas sabe qual é o problema? A piada dessa história é que o código-fonte do Serviço Eleitoral tem 18 milhões de linhas de comando. Sabe quanto tempo um ser humano precisa para entender o que o software faz? Lendo, linha por linha, com papel e caneta, fazendo análise estática. Pelo menos um século? Que tal, não é uma boa? Então, as Forças Armadas lá naquele relatório, um documento público, disse, nós não sabemos o que o software faz com o voto. E há 30 anos é assim que o software é analisado, estaticamente. É mais ou menos como você comprar um Fusca e não poder ligar o motor. Olha que coisa bacana, gente. Então, um código-fonte é um comando com algumas variáveis. Por exemplo, a mamãe deixa um recado para o Joãozinho na geladeira. Joãozinho, quando você acordar, tire a roupa do varal se estiver chovendo. Se não estiver chovendo, deixe a roupa no sol. É só isso. Isso é um software, é uma linha de comando. Agora imagina se a mamãe do Joãozinho coloca 18 milhões de linhas nessa folha de papel na porta da geladeira para o Joãozinho executar uma por uma. Sabe quanto tempo o Joãozinho vai precisar? 18 milhões de linhas com as variáveis, ele vai precisar de pelo menos um século. Então, gente, a verdade é que não há nenhum jeito de saber o que o software faz com seu voto. Não tem jeito. Nós não sabemos. Você não sabe. Os profissionais de TI, das entidades intergalácticas, também não sabem. Ninguém no Brasil sabe o que acontece com o voto. A eleição é produto desse software. Chega de circo, né? Doutor Felipe Jimenez. É um circo. Agora, Olavo, por que é que negam a verdade? Porque eles têm um objetivo. Por que é que negam algo que já existe e foi aprovado por eles mesmos, que é uma urna com voto impresso para contagem pública dos votos? Sabe, eu sei, estou sob risco aqui, a gente está sob risco, não tem problema. A gente está sob risco. Mas eu só queria entender uma coisa. Isso pode ser classificado prevaricação?
Porque se no artigo 37 da Constituição, Olavo, tem a tal da publicidade, publicização, dar publicidade ao ato, eu entendo que a materialidade do voto se faz necessária. Embora eles encontraram uma brecha para dizer a divulgação do resultado é a publicidade. O acompanhar, o follow-up, que eles gostam, né? O acompanhar a apuração é uma publicidade. Entretanto, Olavo, não há materialidade. Materialidade é esse mouse aqui, eu pegar, opa, isso aqui é um mouse. Não é assim, olha, faz de conta que aqui tem um mouse. Aí deu ruim. Então, Olavo, é um tema que é muito sensível no Brasil, traz prisão de pessoas, condenação de pessoas. Não estou discutindo o passado, repito, não estou discutindo o passado, mas olhando para o futuro, que é o que me resta, em função da censura, eu preciso pedir para um servidor público, serve o povo, atender os nossos anseios e dar um salto, já aprovado por eles mesmos, e aprovar, então, o voto impresso e a contagem pública dos votos, Olavo. A fala veiculada menciona a análise estática do sistema, que é aquela que foi feita quando representantes do Exército no passado ingressaram. Eles tiveram acesso às linhas, né? Não houve, para aquelas pessoas militares que tiveram acesso, não houve a análise dinâmica, isso é importante. Nossa fala, ela é pontuada no futuro, né? Enfim, talvez quiséssemos falar do passado, mas vamos lá, nós temos que falar do futuro. Então, o aperfeiçoamento do sistema é uma necessidade. O aperfeiçoamento do sistema, de forma que não reste dúvida para todos os usuários do sistema, é o ideal. Bloquear, dificultar, manietar, impedir acesso de estrangeiro, isso só causa dúvida. E só lembrando que o impedimento daqueles 2 representantes do governo norte-americano que viriam para cá não aconteceu pela mão da Justiça Eleitoral, aconteceu pela mão do governo federal. Isso não ajuda, isso atrapalha, isso é muito lógico. A transparência ajuda, a segurança ajuda, a evolução do sistema ajuda, e é possível ponderar que a evolução do sistema passe pela comprovação do voto, pela materialização dessa comprovação, que permitiria uma auditoria talvez de mais qualidade. Amigo ouvinte, você não sabe como é difícil falar disso. Você não sabe, você não faz ideia. Como é difícil ter que medir palavras. Mas sabe por que nós temos que medir as palavras aqui? Porque nós estamos sob censura. Nós temos que medir as palavras porque outros já foram presos, outros já foram punidos pelo ato de pensar. Porque nós estamos sob fogo, nós estamos intimidados. Estamos. Prisões acontecem para intimidar. Prisões acontecem nesse país para dissuadir o pensamento. Não pensa, não. Não pensa, porque se você pensar, você atrapalha. O que nós queremos é um país melhor. E um país melhor passa por transparência. E pedir transparência não é desonesto, não é legal, não é ilegal, não é crítico. É só pensar. É só o resultado. O resultado da estranha sensação do raciocínio, amigo Pitoli, lembrando nosso caríssimo Pinho, economista. Estranha sensação do raciocínio.